Sejam todos bem-vindos ao canal. Se você gosta de ouvir história da vida real, vem com a gente, pois tenho certeza que você vai amar o vídeo a seguir. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o nosso vídeo. Sem mais demora, vamos de história! Meu nome é Laura e sinceramente eu espero que vocês não se escandalizem tanto com a minha história. Tudo começou quando eu nasci. Minha mãe contou que eu fui uma bebê muito bonita, muito elogiada pelos demais. Todos admiravam o quanto eu era linda. E eu fui me acostumando porque assim se seguiu na medida em que eu crescia. Sempre fui uma criança esperta, bonita, mimada pelos meus pais e parentes, filha única, todos em torno de mim, fazendo tudo para me agradar. Na minha adolescência, não foi diferente. Eu sempre ficava com os meninos mais bonitos, mais interessantes. Tinha boas amizades, é lógico, mas os meninos eram sempre meus. Minhas amigas até poderia aproveitá-los depois de mim, se eu colocasse os olhos em um garoto. A paquera era minha. Ninguém mais podia olhar. Esta sou eu, afinal, minha beleza me ajuda. Com 17 anos, eu conheci o Danilo. Homem muito interessante, rico. Nossa, o Danilo era demais. Eu tinha uma prima que se chamava Rebeca. Ela morava em uma região não tão favorável. E a minha mãe, além de tia, era madrinha dela. Ai, que coisa chata! Todos os finais de semana eu tinha que engolir aquela garota. A minha mãe queria que sempre ela viesse passar os finais de semana com a gente. Ai, que tédio, terrível tédio. Mas claro, eu tinha que bancar a boazinha. Afinal, eu precisava fazer média com os meus pais para continuar tendo tudo o quanto eu queria, claro. E por isso, eu tentava ser amável com a Rebeca. Não era tarefa fácil, não. Às vezes me dava vontade de explodir, mas eu tentava me controlar. Com o tempo, a minha mãe decidiu que a Rebeca vinha morar conosco, pois ia ser mais fácil para ela estudar, fazer melhores cursos. Em termos de oportunidade, era melhor ela passar um tempo com a gente em casa. Ai, eu tava sem querer acreditar. Minha mãezinha, que coração bondoso, que anjo na terra, cheio de bondade.
Que pena que sua filha não pensava assim, mas recebi a prima Rebeca com todas as honras, afinal era isso que a minha mãe queria. E nós saíamos juntas. Ela já conhecia minhas amigas, afinal sempre passava o final de semana lá em casa mesmo. Já sabia minha rotina, ela já conhecia tudo de cor. E eu estabeleci alguns limites para a prima Rebeca, uma vez que ela ia passar mais tempo comigo. Disse para ela que ela precisava seguir as minhas orientações se quisesse permanecer morando lá em casa. Ela precisava me ouvir, ela precisava seguir as minhas regras, ela precisava fazer tudo exatamente como eu mandasse. E a Rebeca concordou. Menos mal. Apresentei para a Rebeca o Danilo e disse: este é o meu namorado. Se colocar os olhos nele, será uma mulher morta. E claro que a Rebeca elogiou, falou que nós fazíamos um casal muito lindo. Enfim. Mas eu precisava mesmo lidar com aquela garota na minha cola. Que saco! Aproveitei a situação e resolvi me divertir. Afinal, pense em algo que sei fazer muito bem. Apresentei um rapaz para a prima Rebeca com o nome de Ricardo. Ricardo até era um homem interessante, bonito, rico. Ricardo era irmão do Danilo. Bingo! Tudo em família. E a Rebeca de cara gostou muito do Ricardo. Os dois se combinavam. Dois chato, entediante, cheio de clichê. Não suporto. Minha prima Rebeca, certa vez, estava doente e mandou avisar que ela não poderia comparecer no cursinho devido ao seu estado. Claro, falei para ela que avisaria sim, mas é óbvio que eu não avisei. Seria divertido ver ela se dando mal, muito mal. Ela ficou doente por 2 semanas. Em vez de ligar para avisar, confiou na minha palavra. 2 semanas depois, quando chegou no curso, foi completamente prejudicada. Afinal, ela não havia avisado, ela não tinha certificado médico. Coitada. Lamentei por ela, só que não. Eu amava pregar peça na minha prima. Foi divertido levar ela no meu cabeleireiro e falar para ele o corte que ele precisava fazer nela. Ele deixou o cabelo dela extremamente curto, mas bonito. Fez uma maquiagem. Ela ficou muito bonita, porém muito diferente do que a mãezinha brega dela estava acostumada. Logo depois da transformação, eu a aconselhei ela fazer uma visitinha para tia Cristina. Afinal, tia Cristina já tinha um tempo que não via sua filhinha, e grande foi a surpresa dela ao ver
o novo visual da filha. Foi muito interessante ver a cara de tacho da tia Cristina quando ela olhou para a filhinha dela toda diferente, com roupas curtíssimas, com aquele novo visual. Convenhamos que a Rebeca estava linda, mas para minha tia puritana estava uma verdadeira... Vocês já devem imaginar como eu me diverti ao ver a tia Cristina desesperada. Rebeca, que roupas são essas? Que visual é esse? Não foi isso que te ensinei. Por que está vestida assim? Você cortou os cabelos. Ai, tia Cristina, fala sério. De imediato eu falei, tia Cristina, você precisa entender que lá onde moramos, as jovens costumam se vestir diferente. Você quer que sua filha seja zoada, acabe sofrendo bullying ou algo do tipo por ser tão puritana? Não, tia. Entenda, a sua filha precisa se arrumar como se deve. Esse jeito clichê de ser não cabe onde moramos. E você já devia imaginar, sua filha precisava mudar, tia. Aquele jeitinho brega não ia levar a Rebeca a lugar algum. A tia Cristina não ficou nada satisfeita, coitada. Mas eu me diverti muito com aquela situação. Voltamos para casa. E agora eu precisava, junto com as minhas amigas, ensinar a prima Rebeca a beber. Claro que já viu alguém não beber? Ensinei ela a beber drinks com álcool. Induzi ela a experimentar o uísque e ela foi experimentando e foi gostando. A prima Rebeca era melhor que encomenda para aprender certas coisas. E depois eu apresentei para ela outros tipos de entorpecentes. Foi muito divertido. Prima Rebeca agora estava usando entorpecentes mais pesados, mas ela estava gostando tanto dos entorpecentes que eu ensinei ela a apreciar e já passava a noite usando. Nós íamos para a balada. Ela chegava, não queria saber de acordar cedo para ir para curso. Não, a Rebeca queria mesmo era se divertir com os entorpecentes. Que interessante. Ela estava usando cada vez mais. Eu tinha um amigo que conseguia isso sempre que eu queria. Claro, eu gostava de induzir quem me era conveniente usar, mas eu nunca fui fã de usar esses tipos de entorpecente, não. Mas eu sempre gostei de induzir. Sempre achei interessante. Sempre me divertir com isso. Induzir. Beber, eu gosto muito de beber, claro, socialmente. Mas induzir pessoas a usarem muitos entorpecentes é muito excitante para mim. E nós íamos para as baladas
E lá estava Rebeca se esbaldando. No outro dia, acordava tarde, já querendo usar mais. E claro, eu dava um jeitinho de não faltar para minha prima, afinal ela precisava. De repente, minha prima decidiu abandonar o curso de uma vez. Abandonou o curso, não queria nada com nada, era só usar entorpecente. Virou uma verdadeira viciada, coitada. Ninguém dava mais nada por ela. A palavra dela e nada era igual. Ninguém acreditava mais nela. Ela só queria mesmo se drogar. Ai, Rebeca, como você é ingênua. Em menos de 6 meses, a minha mãe chamou a tia Cristina e disse que a Rebeca não poderia ficar mais lá em casa, pois o comportamento dela estava destrutivo. Ela já não ouvia mais a minha mãe, não ouvia mais ninguém, só vivia se drogando com os amigos drogados que ela conheceu. Foi muito fácil se livrar da Rebeca. E a mãe dela a levou embora, decepcionada. A filhinha puritana agora era uma viciada em cocaína. Ai, que horror, tia Cristina. Tão puritana como a filha drogada. A prima Rebeca foi embora e eu continuei minha vida de aventura, saindo com o Danilo, saindo com os meus amigos, curtindo a vida do jeito que eu sempre gostei. Meses depois, recebi a notícia que a prima Rebeca havia falecido. Motivo da morte: overdose. Coitada. Minha mãe perguntou se eu ia ao velório. Quem? Eu no velório? Jamais. Que os mortos me desculpem, mas deles eu só quero distância. Afinal, amo viver. Prima Rebeca, vai em paz. Meses depois, decidi casar com Danilo. Danilo, um homem rico, empresário. Eu não poderia deixar passar aquele partidão. Jamais. A avó do Danilo me detestou. Ai, velha chata. Depois eu cuido da senhora. Foi o que pensei. A irmã do Danilo me odiou. Coitada. Até que não era tão feia. Bonita. Mas nada que se comparem a mim. Não fui muito bem recebida pela família do Danilo, mas eu não estava muito preocupada com isso. Mas o marido da minha cunhada, que gato! E esse com certeza eu não ia deixar escapar. Notei logo o seu jeito galanteador e eu estava disposta a tirar proveito da situação. Não demorou muito para começarmos a nos curtir. Sempre nos encontrávamos às escondidas,
Confesso que era muito gostoso ficar com o maridinho da minha cunhada. Era satisfatório para mim, doce prazer. E o mais interessante era ver o quanto que ele gostava de se divertir comigo. No dia seguinte, a cara de sofrimento da minha cunhadinha, cheia de amargura, pois o seu marido não dava o amor e a atenção que ela tanto precisava. Ah, claro, querida, como? Ele preferia dar tudo isso para mim. Fazer o quê? O mundo é assim. Uns vêm para ser cobiçados, amados, desejados até demais. Já outros vêm para ser isolado em todos os aspectos, como no caso da minha cunhadinha. A velha chata, a avó do meu marido, não pensei duas vezes. Ela gostava de conhaque, ela gostava de beber socialmente, mas eu procurei ficar amiga da velha. Observei bem seus pontos fracos e fui usando tudo isso ao meu favor. Em pouco tempo, transformei aquela velha em uma verdadeira alcoólatra. A velha já não ia mais à empresa, não ligava mais para nada, não se importava com o que acontecia em sua volta. Só o que lhe interessava era a bebida. Agora sim, eu comecei a gostar da situação. Estava tudo sob controle, controlado por mim. Meu marido, cão fiel e cego, não enxergava o quanto eu o traía. Eu sempre fazia algumas viagens com uma desculpa de estar fazendo um tratamento, mas sempre que eu viajava com alguém. Era algum homem interessante que eu conhecia em alguma viagem, depois viajava com ele novamente, lá já conhecia outro. Aí quando eu voltava para casa, passava uns dias e viajava novamente já com aquele outro. Muito divertido. Em uma dessas viagens, eu conheci a Júlia. Achei a Júlia uma mulher interessante, insegura, tudo o que eu precisava na minha casa, porém pobre. Convidei a Júlia para trabalhar na minha casa. A chamei para ser a minha secretária particular. Lá, ela só ia ficar submissa às minhas ordens e fazer tudo o que eu queria. Meu marido estava me perturbando por filho. Quem ia ter filho? Eu? Laura? Mãe? Nunca! Mas claro, para o meu marido, eu não falava isso. Eu dizia para ele, calma. Por que tanta pressa? Vamos aproveitar um pouco mais. Nossa vida a dois. Filho é algo que devemos pensar bem mais na frente. E com isso eu ia enrolando ele. E claro, meu marido gostava de fazer tudo para me agradar. A Júlia começou a trabalhar lá em casa. Fazia tudo que eu mandava. Sabia das minhas viagens, conhecia todos os meus amantes. Ela que agendava todos os meus encontros, pois eram muitos. E eu precisava continuar
com a minha vidinha, me divertindo. Afinal, meu marido nunca proibiu. Meu marido sempre fez tudo para me agradar. Mas de repente, tudo começou a desmoronar. Meu marido conheceu uma secretária por nome de Vivian, que trabalhava em sua empresa. Quando eu decidi visitar o meu marido, o encontrei conversando com essa tal de Vivian e não gostei. A Vivian era uma mulher bonita e percebi que mexia com ele. Afinal, eu estava sempre ausente, meu marido mal me via. Normal ele olhar para outra mulher. Mas aquela Vivian não ia levar o meu marido, mas não ia mesmo. E eu não pensei duas vezes. Decidi acabar com aquela mulher. Ela não ia destruir o meu casamento. O Danilo era tudo que eu precisava, era meu status de mulher casada, eu tinha um nome a zelar na sociedade e o Danilo me proporcionava tudo isso. Eu não ia deixar uma qualquer levar isso de mim. A Vivi, além de ser muito bonita, parecia ser uma boa pessoa. Mas eu não estava, sinceramente, nem aí. Eu simplesmente só precisava tirá-la do meu caminho, é claro. Meu marido foi ficando cada vez mais na empresa, passando mais tempo, chegando mais tarde. E esta Vivian não saía da cola dele. Afinal, ela era sua secretária de confiança. Vivian, por que se meteu no meu caminho, Vivian? Mandei implantar entorpecentes, muito entorpecentes, em sua sala. Logo após, fiz uma denúncia. A Vivian foi presa. Quando eu soube da notícia, meu marido ficou mal, triste, falando para mim o que havia acontecido. Claro, eu o consolei. Lamentei com ele, mas na verdade eu estava muito satisfeita. Ai, Vivi, se meteu comigo, agora vai pagar. A descarada? Claro, o tempo todo repetindo que era inocente, coitada. Mas paguei a uma pessoa para brigar com ela lá no presídio. E esta pessoa, depois do dinheiro que recebeu de mim, não pensou duas vezes. Brigou com a Vivian. E a Vivian ficou na sala de castigo por alguns dias, por ter se envolvido em briga. E quando saiu da sala de castigo, aquela mulher brigou novamente com ela e ela voltou para a sala de castigo. Mais 2 dias. Depois a Vivian começou a ficar revoltada. O advogado dela não conseguia tirá-la de lá. As coisas não estavam saindo como ela imaginou. Ela pensou que ficaria menos tempo na prisão. Mas os dias estavam passando e ela não estava conseguindo sair. Por que será? A Vivian começou a receber visita de uma pessoa em especial. Uma amiga minha que ela não conhecia. E esta amiga se apresentou para ela como Carla. E falou que era muito amiga da sua irmã. E ela acreditou, porque antes de mandar minha amiga lá, eu investiguei muito a vida da Vivian e descobri tudo sobre ela. Por isso,
ela acreditou na tal Carlinha. A família da Vívia morava muito distante, por isso não a visitaram. Acredito que nem ficaram cientes que ela estava presa, mas a Vívia acreditava que eles sabiam e por isso havia mandado a Carla, por ser amiga da irmã e morar lá aonde ela vivia. Ai, Vívia, como você foi ingênua. E a minha amiga foi ficando cada vez mais próxima da Vívia, até que a Vívia conseguiu sair da prisão. Mas quando isso aconteceu, ela já estava muito amiga da tal Carlinha. E toda a sua vida ela dividia com a tal Carlinha. Ela tentou ligar para a irmã, mas não conseguiu, pois a minha amiga tinha mexido no celular dela e fez com que ela não conseguisse entrar em contato com ninguém da sua família. Por isso foi fácil manipular a Vívia. Logo voltou para a empresa, voltou a ser secretária do meu marido. Mas isso não ia continuar por muito tempo, afinal minha amiga estava fazendo um bom trabalho. Não foi fácil, pois a Vívia era osso duro de roer. Não era tão fácil manipulá-la, mas ela estava só. E a única amizade que ela tinha era minha amiga. Minha amiga começou a convidando para sair os finais de semana, levando ela em sua casa. Ficavam sempre bebendo os finais de semana, indo às baladas. E sempre nas bebidas da Vívia, a minha amiga dava um jeito de colocar alguns entorpecentes. E de repente, sem perceber, a Vívia já estava completamente viciada. Nem conseguia mais trabalhar. Começou faltando no trabalho. Meu marido ficou irritado pela irresponsabilidade dela. Não entendia o que acontecia com ela, até que ele a viu totalmente drogada. Ai, que coisa, Vívia. Totalmente vulnerável. Não sabia nem o próprio nome. Assim ficou mais fácil de meu marido se convencer que ela não era tão inocente. Quando encontraram os entorpecentes na sala dela, meu marido a demitiu e a Vívia ficou na sarjeta, se drogando cada vez mais, vendendo as coisas da própria casa para consumir. Ficou totalmente fora de si, entregue à sorte ruim. Isso é o que acontece com quem se mete com Laura. Para que se meter com Laura? Mas você que está me ouvindo agora deve estar se perguntando: e depois, Laura? O que aconteceu com você? Tantas maldades? Não te aconteceu nada? Já respondo, meus amores. Meu marido queria filhos, insistia nisso. Eu decidi fingir uma gravidez. Meu marido ficou muito feliz, completamente lisonjeado. Mas, 3 meses depois, simulei um aborto espontâneo.
E claro, todos acreditaram. E eu continuei fazendo as minhas viagens, saindo, curtindo com outros homens, ficando com o esposo da minha cunhadinha, levando bebida para a velha avó do meu marido. E ele continua cheio de trabalho, muito ocupado e amando sua linda esposa. Quanto ao que aconteceu comigo, por enquanto, nada. Esta é a minha história.